Queridos irmãos em Cristo, glória a Deus pela presença do Senhor. Queridos irmãos, membros do Libertos pelo Amor de Cristo, eu sou o pastor Itamar. Nós temos um propósito muito grande de levar pessoas para o céu. Para isso, irmãos, nós estamos estudando muito a palavra de Deus. Existem muitas dúvidas, muitas coisas que nós gostaríamos de esclarecer. E nós, então, fizemos um projeto para esclarecer para vocês muitas coisas que nós mesmos temos a dúvida. Hoje, nós queremos estudar com vocês sobre um assunto importante: o pecado. Será que nós podemos pecar? Será que não podemos pecar? Qual o tipo de pecado que pode ser feito? Qual o tipo de pecado que não pode? Irmãos, a palavra de Deus diz que o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. O pecado traz a morte. O pecado, de todas as maneiras, irmãos, ele nos traz prejuízo. Às vezes nós contamos uma mentirinha pequena, parece que não vai causar mal nenhum, mas acaba nos causando males terríveis às vezes. Às vezes passamos até vergonha, porque depois que alguém descobre a nossa mentira, fica chato pra gente, não é isso? Então o pecado, de todas as maneiras, o pecado não traz nada de bom, pelo contrário, o pecado nos traz apenas sofrimento, dissabores, desilusões, né? Ficamos tristes às vezes quando pecamos. Mas o apóstolo Paulo disse, irmãos, que ele era um dos principais pecadores, que Cristo veio para salvar os pecadores, e ele se considerava um dos principais pecadores. Se o apóstolo Paulo achava que ele era pecador, imagina nós. O apóstolo Pedro também disse assim: filhinhos, eu peço para que vocês não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Está escrito também na Bíblia que o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Irmão, isso é sério. O sangue de Jesus nos purifica realmente de todos os nossos pecados. Quais os pecados? Irmãos, aqueles pecados que nós já fizemos antes do batismo, aqueles que estamos ainda fazendo depois do batismo. Mas, quando nós temos a intenção de levar uma vida digna diante do Senhor, irmãos, nós pecamos às vezes por um acidente. Nós pecamos sem querer pecar. Paulo disse: aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. Às vezes, irmãos, nós não queremos ofender uma pessoa, acabamos ofendendo. Às vezes, não queremos causar um mal para alguém e acabamos causando. Às vezes, nossas palavras ofendem pessoas que nós não queríamos ofender. Mas para isso existe o perdão. Pedimos o perdão. Pedimos o perdão para Deus, pedimos o perdão para aquelas pessoas que nós ofendemos. Mas existe alguma maneira de não pecar? Como não pecar? Irmãos, Paulo disse que o pecado está na carne. A carne é o pecado. E nós estamos na carne. Como não pecar? O apóstolo Tiago, escrevendo aqui na epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, Tiago dá uma orientação para não pecar.
Ele diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Significa o quê? Significa ser dirigido totalmente pelo Senhor, orientado totalmente pelo Senhor. Seguir os conselhos da Bíblia. Estar ligado às coisas espirituais. Receber o Espírito Santo. Isso é se sujeitar a Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos o Espírito Santo morar dentro de nós, estamos nos sujeitando a Deus. Só que ele continua falando aqui, preste atenção, olha o que ele diz aqui, irmãos. Muito importante o que ele diz aqui, olha. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, quando nós nos chegamos a Deus, ele se chega a nós. Quando nós, então, resistimos ao diabo, ele tem que fugir de nós. Então, irmãos, para não pecarmos, precisamos estar ligados a Deus. E precisamos nos desligar do diabo. Precisamos, então, ficar longe do diabo e ficar junto com Deus. É uma das maneiras para não pecar, mas nem sempre conseguimos isso. Quando não conseguimos, irmãos, o sangue de Jesus completa. Isso que nós precisamos compreender. Às vezes não conseguimos fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Mas quando nós buscamos a Jesus Cristo, o sangue de Jesus, ai, Senhor, me perdoa, eu não queria pecar, acabei pecando. O seu sangue é quem me liberta, é quem me faz justiça, que me torna justo. Então, Senhor, eu aceito o teu sacrifício para limpar os meus pecados. Irmão, Jesus Cristo é a solução para os nossos pecados. Se nós estivermos Cristo dentro de nós, nós temos o perdão dos nossos pecados. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de nós, né? Aí no verso 8 diz assim, olha, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Irmãos, temos que nos sujeitar a Deus, temos que resistir ao diabo, temos que limpar as mãos, temos que chegar a Deus e ele se chegará a nós, temos que ter mãos limpas, temos que purificar os nossos corações. Irmãos, as boas intenções é que nos levam à salvação. Não podemos ter pensamentos ruins, pensamentos de maldades, pensamentos de fazer o mal, mas sim pensamentos bons, sujeitarmos a Deus, estarmos ligados a Deus, purificar os nossos corações. Irmãos, Jesus Cristo é a solução. O sangue de Jesus nos purifica dos pecados que nós não conseguimos deixar de fazer. Temos quem cuida de nós. Temos quem perdoa os nossos pecados, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, peço para vocês, busquem a Jesus. Faça uma aliança nova com Jesus Cristo. Peça o seu perdão. Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados. E nós, então, tendo o Espírito Santo dentro de nós, estamos nos sujeitando a Deus. Se nós chegamos perto do Senhor, Ele vem também para perto de nós. Jesus Cristo veio nesse mundo, viver aqui, para saber como é difícil viver neste mundo de pecado. Ele conhece as nossas dificuldades, irmãos. Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia. Então, irmãos, Jesus Cristo é a solução para o perdão dos nossos pecados.
Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês, dando paz, alegria no vosso coração. Amém. Glória a Deus, irmãos.